o grande destaque de hoje foi o depoimento do presidente da Anvisa, a CPI, o Barra Torres, que é contra-almirante. Acabei de escrever um artigozinho bem pequenininho, falando justamente o seguinte, olha, o Barra Torres deu uma surra no negacionismo do Bolsonaro durante a oitiva da CPI da Covid, confirmou os relatos de um ministério paralelo e celebrou vacinas, máscaras e até o álcool gel. Tem sido esquecido aí, né? Muitos vão dizer que Barra Torres, que é médico também, de formação, falou o que falou porque tem mandato de 5 anos na agência reguladora, lá na Anvisa. Claro que isso conta, você tem independência para falar, você tem mandato para independência para falar, mas isso não resolve o problema, isso não é tudo. Se fosse, não teríamos integrantes vitalícios de tribunais superiores, até tribunais de conta, subordinando a Constituição às leis e até a lógica à vontade dos políticos que os indicaram, tá? Então, assim, falar que ele está falando isso tudo porque tem 5 anos de estabilidade. Negativo, não é isso não. Tem gente que tem vitalicidade, mandato vitalício, se aposenta lá na Bengala, né, dos 75, e fica cumprindo missão de quem indicou, do político que indicou. Então, não é isso que conta, não, né? Tampouco teríamos ministros que se tornaram ex-ministros, ex-ministro da Saúde, ex-ministro da Justiça, justamente para não se tornarem cúmplices das atrocidades cometidas diariamente pelo presidente da República. O Barra Torres mostrou que seguia por valores inalcançáveis a generais como Eduardo Pazuello, que está escondido, né? Braga Neto, Luiz Ramos, Augusto Heleno e outros que se agarram ao poder como parasitas. Além de coragem para enfrentar as falanges bolsonaristas, que agora ele vai ser alvo dessa corja, ele demonstrou verdadeiro amor à nação, que é o que todo militar deveria ter na sua alma, forjado na sua alma. Você serve porque você ama. E amar a nação significa amar a sociedade, a população, os seus co-cidadãos que estão sendo mortos por causa dessas atrocidades. Então fica aqui o meu recado. Diego, você que acompanhou também ali, o que mais se destaca dessa CPI? Cláudio, olha, o Palácio do Planalto estava muito preocupado com o depoimento do Eduardo Pazuello, né? Tanto é que houve esse adiamento, Pazuello meteu o atestado, fizeram ali um treinamento com ele, devem estar fazendo até hoje ainda. E aí vem hoje o Barra Torres, presidente da Anvisa, e faz um duro depoimento à CPI da Covid, pegando de surpresa boa parte até dos integrantes do colegiado. Em meio a tanta insensatez, em meio a tanta insanidade desse governo em meio à pandemia da Covid, nós temos um presidente da Anvisa que fez um gesto hoje tão básico, mas que vira algo tão nobre em meio a esse contexto, que foi o de reconhecer um erro. Antônio Barra Torres, no depoimento à CPI da Covid hoje, reconheceu que errou ao ter participado em março do ano passado de uma manifestação a favor do governo de Jair Bolsonaro aqui na Esplanada. Ele estava lá sem máscara, na rampa do Palácio do Planalto, junto com Jair Bolsonaro, e ele hoje admitiu que errou, pediu desculpas. Veja só, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, é um gesto nobre que precisa ser destacado aqui. Barra Torres disse que tem uma visão diferente da de Jair Bolsonaro em relação à pandemia, disse que, por exemplo, não concorda com aglomeração alguma, ao ser questionado sobre essas manifestações de moto aí que o Bolsonaro está fazendo, Cláudio, que fez em Brasília, agora vai fazer, parece, no Rio de Janeiro. E tudo isso fez com que Jair Bolsonaro bufasse de raiva no Palácio do Planalto ao saber do teor do depoimento de Antônio Barra Torres. Quem me disse isso foi um parlamentar com trânsito no Palácio do Planalto, pedindo reserva, claro, é próximo do governo, é próximo de Jair Bolsonaro, e me usou essa expressão de que Jair Bolsonaro estava bufando de raiva, e agora, no final da tarde, surgiram aí mais informações de bastidores de que Bolsonaro quer ter uma conversa com Antônio Barra Torres. Olha, em tese, Bolsonaro, como o Cláudio já lembrou, não vai poder demitir Antônio Barra Torres, que tem um mandato de 5 anos, após indicação pelo próprio presidente, aprovação pelo Senado, ele assumiu esse cargo em janeiro do ano passado, e, em tese, não pode ser demitido. Agora, se o Jair Bolsonaro quiser retaliar Barra Torres pelo que ele falou hoje, a CPI vai adorar, vai ter mais munição e mais matéria-prima para o trabalho da comissão, Cláudio. Muito bem. Bom, eu destaco aqui também, olha,
algumas das frases, e a gente tem os VTs também, para quem não acompanhou, obviamente, você está trabalhando, você não fica ali pendurado acompanhando o Barra Torres durante 4, 5, 6 horas, esse é o nosso trabalho, a gente está aqui justamente para facilitar a informação para você, para mastigar a informação para você. Então, olha, discordar de vacinas não é razoável, disse o presidente da Anvisa. Estudos apontam que cloroquina não funciona, disse o presidente da Anvisa. Por aí vai. Solta o VT, Freitas, por favor. Depois, o dos chips a gente solta na sequência. Solta esse VT do Barra Torres. Opinião técnica, há indicação para o uso da cloroquina para pacientes com Covid-19? Até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo-controlados, duplo cego e randomizados. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso na Covid-19. Essas que falei. Qual é a sua posição sobre o tratamento precoce da doença? A minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, não contempla, e contempla, sim, a testagem, o diagnóstico precoce e, obviamente, a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los, combatê-los o quanto antes. Essa doença mostra que, quando ela comete nível pulmonar, já é um pouco tarde para atuar. Os resultados são muito ruins no diagnóstico de médio prazo e tardio. Tem mais, ele falou também o seguinte: jamais aprovamos protocolo de tratamento off-label. Lembra? O Bolsonaro, é off-label, taca ali cloroquina, é off-label. Só que a Anvisa nunca aprovou off-label, protocolo de tratamento off-label. E mais, o Barra Torres confirmou a reunião que o Mandetta havia revelado, uma reunião ministerial com a presença de médicos, esses médicos aí bolsonaristas, é quase uma incongruência, né? Assim, você falar de médico bolsonarista, né? Médico negacionista, deveria ser realmente só o Brasil para produzir esse tipo de aberração, né? E aí, o que acontece? Ele estava na reunião e ele falou. O Mandetta não lembrava quem estava na reunião. Então foi questionado, a gente até antecipou que isso seria questionado, e aí ele foi questionado e disse o seguinte: não, eu estava lá, estava também, o Braga Neto é que convocou a reunião, e a Nise Yamaguchi, que eu entrevistei aqui logo no início da pandemia, quando ela começou com essa história de cloroquina, a Nise Yamaguchi estava presente e ela que sugeriu mudar a bula da cloroquina. Ela que sugeriu, e obviamente tinha vamos dizer assim, ali a anuência do Bolsonaro. Solta o VT dele falando dessa história, o Freitas está aqui, ó. O presidente da Anvisa diz que médica pró-cloroquina sugeriu mudar a bula do remédio. Passada, nesta comissão, o ex-ministro Mandetta declarou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto, em que foi proposta a mudança da bula do medicamento cloroquina para incluir o tratamento da no tratamento da Covid-19. Disse ainda o ministro Mandetta que teria sido Vossa Senhoria, que exercia interinamente o cargo de diretor-presidente da Anvisa, quem rechaçou essa possibilidade. Afirmou também que o presidente contava com um aconselhamento paralelo para tomar suas decisões na contramão da orientação técnica do Ministério da Saúde. Pergunto: Vossa Senhoria recorda-se de quem estava presente a essa reunião? Qual era a origem do documento e quem o elaborou ou defendeu? Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, vamos trocar isso em miúdos. O laboratório X fabrica o remédio. Então, o laboratório X descobre, através de estudos clínicos, que aquele remédio tem uma outra utilização. Isso representa benefício para a sociedade, obviamente, ganho de dinheiro para aquele laboratório. Então, ele anexa um pesado dossiê
de estudo clínico comprobatório de que aquela nova indicação é comprovada, dá entrada na agência reguladora do país e solicita alteração de bula por inclusão, por supressão, por ajuste. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. Não pode. A Anise soltou uma nota dizendo que não fez isso, não recomendou nada, mas ela passou, ela não recomendou mudança na bula, mas ela é defensora pública, né, do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina nesse tratamento. Eu vou só soltar aqui mais uma coisinha, a gente passa aqui para conversar, Diego. Ele também disse, o Braga Neto também disse que é contra aglomerações, né? A gente acabou de mencionar. Ele estava se referindo aos passeios de moto do Bolsonaro, e a gente tem um videozinho aí produzido pelo Robson. Faltou a imagem deles aqui em Brasília no domingo, hein? Botaram o Onix queria juntar 10 mil motoqueiros, não chegou a tanto, mas colocaram ali, fizeram um desfile, né, de motos pela esplanada, e depois se aglomeraram tanto no Palácio do Alvorada como também na Torre de TV. É isso, continua fazendo, hein, Diego? O Bolsonaro, ele continua, né, independentemente de tudo que está sendo trazido pela CPI, ele continua naquela toada dele, insana, né? Cada vez ele parece que a exposição dos erros está fazendo com que ele reafirme esses erros. E o depoimento do presidente da Anvisa confirmou essa história do tal do Ministério Paralelo, que parece que ele se consulta com outro médico. Tem um médico ali dele, olha, você é o médico oficial. Não, mas eu vou ouvir mesmo, o curandeiro aqui que está do meu lado. Cláudio, olha, ontem eu escrevi no Antagonista que a CPI é a faca no pescoço do governo Bolsonaro. Eu sei que isso é um clichê, mas é uma expressão que alguns senadores estão usando para dizer o seguinte, que enquanto a CPI estiver funcionando, ela vai poder ter algum efeito prático e concreto. E os senadores que estão aí com essa tese citam alguns exemplos. Vamos lá, Bolsonaro não vai mudar, Bolsonaro é o que é, mas ele começou a aparecer vez ou outra usando máscara, o que até então era uma novidade, ali principalmente nas cerimônias do Palácio do Planalto, quando ele não está falando. Outra coisa foi a confirmação aí nessa semana, nos últimos dias, desse segundo lote de 100 milhões de doses da Pfizer, que segundo Queiroga vão chegar aí até dezembro. É um segundo lote de 100 milhões de doses dessa mesma Pfizer que o governo negou lá aqueles primeiros 70 milhões ainda em agosto do ano passado. Outra questão prática foi a retirada de uma portaria lá do Ministério da Saúde que recomendava a cloroquina. Os senadores já estão vendo como algo também de concreto que está acontecendo em meio à CPI. Agora, essa história de mudar bula de remédio por decreto presidencial, você que está nos acompanhando, tem noção do que é, por meio de um decreto presidencial, você dizer que um remédio vai funcionar para uma outra coisa que não está previsto na bula? É uma loucura. Se a Anise está dizendo que não fez isso, ao contrário do que o presidente da Anvisa revelou hoje na CPI da Covid, já tem aí uma sugestão fácil para os senadores: façam uma cariação, coloquem a Anise frente a frente com o Barra Torres, peça para o Barra Torres repetir isso olhando nos olhos dela e vamos ver como que a doutora Cloroquina vai responder a isso, Cláudio. Eu acho o seguinte, Diego, se for para mudar a bula por decreto, então traz os médicos cubanos de volta. Faz sentido, faz mais sentido, né? Traz os médicos cubanos de volta. Olha, o Ministério da Saúde, apesar de tudo que o Marcelo Queiroga disse ou deixou de dizer na CPI, manteve a distribuição de cloroquina aos municípios durante a sua gestão, tá? O Marcelo Queiroga manteve a distribuição. Informação publicada mais cedo pelo Globo aqui dizendo o seguinte: na semana passada, no depoimento, ele disse que não havia autorizado, que desconhecia remessas recentes, mas entre o fim de março e abril,
após a posse do Queiroga, foram entregues nada menos que 127,5 mil comprimidos a 2 municípios do interior de São Paulo. De acordo com a plataforma Localiza SUS, a pasta enviou 27,7 mil comprimidos a Limeira no dia 30 de março e dia 27 de abril foram enviados mais 100 mil cápsulas aqui para Presidente Prudente. Não à toa, tem gente já querendo reconvocar o Marcelo Queiroga. É bom, porque a gente volta no assunto do hospital lá, que não é só um hospital. A gente chega lá.